Bom, vamos lá. Vamos começar mais uma correção da prova do especialista em sexualidade e saúde íntima. E para começar essa prova, eu quero, antes de começar explicando cada resposta, cada pergunta, cada caso, vamos entender o conceito, o que a gente está pensando, né? Então, a prova final, ela vai avaliar. Então, entenda uma coisa: você fez o curso de especialista em sexualidade e saúde íntima, e nós vamos avaliar se o conteúdo que você aprendeu no curso foi absorvido, se realmente você sabe aquilo que você estudou, tá? E para isso, a gente não vai fazer perguntas, olha, o que é isso? Explique aquilo. Não. O que a gente faz? A gente pega 10 casos reais, 10 casos que nós recebemos no Espaço Novo Dia. Everton, que Espaço Novo Dia é isso? Espaço Novo Dia é um programa onde, depois, se você não tem acesso ao link, que é muito legal, o Espaço Novo Dia é um programa onde eu e outros alunos, outros especialistas, atendemos gratuitamente as pessoas que não podem pagar pelo nosso trabalho, através de grupos de apoio, através de consultas, através de conselhos, através de cursos gratuitos. Tem muita coisa legal. Então, a gente recebe muitos casos pelo Espaço Novo Dia, ou eu mesmo atendo, ou pego o caso de algum aluno ou aluna que atendeu, né? E aí a gente vem e trazer isso num estudo de caso, ou eu coloco na prova, ou no TCM, que no caso do especialista da saúde e bem-estar do casal, não é uma prova, mas é um trabalho de conclusão de módulo, ou TCC. Então, a gente coloca esses casos tanto para os alunos do curso especialista em sexualidade e saúde íntima e o curso especialista da saúde e bem-estar do casal. Então, nós colocamos 10 casos e você vai resolver esses casos com o conhecimento que você absorveu no seu curso. Então, nada. Então, Everton, dá para resolver? Dá para resolver. Se ele está ali, significa que ele vai resolver. Se você responder, eu vou encaminhar para o especialista, está errado. Por quê? Porque se ele está ali, porque o seu conhecimento permite você resolver de alguma maneira. Alguma coisa pode ser feita para aquela pessoa, né? Então, ele não, se fosse só para estar ali para dizer que você vai encaminhar para alguém, não faz sentido nenhum. E também não faz sentido você, por exemplo, você é psicóloga, terapeuta, coach, sei lá, alguma coisa do tipo, você responder como você resolveria esse caso é, com o seu conhecimento da outra profissão, porque você já fez a avaliação deles, você já passou por isso. A ideia é avaliar o que você aprendeu no curso especialista da saúde e bem-estar do casal ou o curso especialista em sexualidade e saúde íntima. Então, a avaliação, o TCM ou a prova final, ela vai para isso, tá? E é muito importante salientar que quando você faz uma prova, nós queremos que você coloque todo o seu conhecimento ali. Não adianta, eu vou fazer a prova e eu vou colocar o resumo. Não serve para nada, ué. Você tem que colocar exatamente o que você aprendeu. Então, você não pode. É o momento onde vai ser avaliado o que você aprendeu e você vai economizar palavras, economizar explicações. Não faz sentido. Porque, você precisa pressupor que a sua resposta que você vai dar para alguém que não sabe. Ou seja, a pessoa que está corrigindo a prova é uma pessoa leiga. Eu não sei o que ela quer me dizer. Né? Você não pode pressupor que quem está corrigindo sou eu. O Everton sabe o que eu quero dizer com isso aqui. Não. O óbvio precisa ser dito. E eu digo mais, no seu consultório ali, no mundo real, eu falo porque eu atendo muitos alunos que são coaches, são psicólogos, terapeutas e o pessoal fala, no mundo real, o bicho pega, e pega mesmo, porque você vai pegar casos e não tem consulta, você tem que ter alguma coisa ali na mão para dar para a pessoa. Então, esses casos, essas avaliações, ela começa a ensinar você a começar a tirar da sua cabeça as informações e o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes, aquilo que é óbvio para você, porque você tem o conhecimento, para a pessoa, para o seu cliente, a sua cliente, não é óbvio. Então, na avaliação no TCM ou na prova final, você precisa realmente passar as informações que precisam ser ditas. E senão fica uma coisa muito. Né, não dá para entender e o resultado pode ser diferente. E, falando em resultado, é muito importante você entender o seguinte: existem 3 tipos de resultados, você como especialista. Everton, como assim? 3 tipos de resultados. Primeiro tipo de resultado é a melhora de curto prazo. Vocês já ouviram falar sobre isso. O que é melhora de curto prazo? Você dá uma orientação, essa orientação funciona, só que de forma de curto prazo, no máximo semanas, no máximo 2, 3 meses, o problema já volta e até maior do que estava. Tá? É uma melhora de curto prazo. Então, se você não resolver o caso de forma certa, não entender exatamente o que está acontecendo,
Isso pode acarretar uma melhora de curto prazo. E vai parecer que o seu trabalho foi ruim, porque eu fui lá, tal, melhorei, mas depois voltei tudo de novo. O problema não sou eu, o problema foi o tratamento que eu fiz. Né? Queima o seu filme. Aí tem a melhora de médio prazo, que é aquela melhora onde você consegue realmente passar as orientações de forma um pouco mais efetiva, porém, ela dura 6 meses, um ano e meio no máximo, e o casal já volta a ter problema novamente. Essa é uma melhora de curto prazo, é uma melhora de médio prazo, tá? Então, muitas vezes, você consegue até pegar, mas eles começam a ter problema de novo. Tinha um aluno nosso que sempre falava, uma aluna, aliás, falava o seguinte: Everton, esse casal sempre está voltando com problema. Nossa, eles ficam 1 ano, 2, de repente voltam com os mesmos problemas. Por quê? Porque ela estava tratando os sintomas, né? Mas não a causa dos problemas reais. Porque muitas vezes o problema que a pessoa tinha no relacionamento, na sexualidade, era um sintoma, era o resultado de um problema que às vezes era até menor, minúsculo, que ela não conseguia ver. E quando ela entendeu isso, e quando você faz isso, você pega o problema real mesmo e você consegue atingir o que a gente chama de melhora de longo prazo, que eu digo para você que está indo para a profissão de especialista, você precisa buscar a melhora de longo prazo, sempre. Foca, eu quero fazer uma melhora de longo prazo, eu quero que a pessoa fique 5, 10 anos sem problema no relacionamento. Ou que ela tenha um problema no relacionamento que não sejam os mesmos. E essa semana passada, eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa, né, falando sobre fidelização de clientes para terapeutas. Não sei se vocês concordam, coloca aí nos comentários. Fidelização de clientes e terapeutas, né? Mas ela não está falando sobre curso, nada, ela está falando sobre atendimentos, consulta, né? E eu imaginei o seguinte, eu falei, cara, não sei se vocês concordam, eu como especialista, eu não quero fidelizar meu cliente, eu quero ver meu cliente uma vez só e acabou, meu filho, some daqui, porque significa que eu resolvi o seu problema, você está feliz. Faz sentido ou não? Eu não quero fidelizar meu cliente, eu não quero que ele fique voltando sempre. Eu quero resolver o problema dele, que vida que segue. Eu quero que ele seja feliz e acabou. Isso que a gente chama de melhora de longo prazo, né? E eu lembro nessa pessoa vendendo, né, um curso, uma mentoria, não lembro o que era, falando sobre fidelizar cliente e tal. Você que é terapeuta, psicólogo, fidelizar cliente. Eu falei, porra, que negócio é esse? Eu vou fidelizar cliente, porra? Eu quero que a pessoa, eu atenda ela uma vez e ela suma. Eu quero gravar o depoimento dela, tudo, e nunca mais vê-la. Eu posso, Everton, eu quero fidelizar, mas eu vendo um curso, eu vendo alguma coisa para manutenção de relacionamento. Aí é diferente. Mas fidelizar a cliente, como ela estava propondo para consulta e tratamento, não faz sentido. Pô, quantos de vocês já conhecem alguns profissionais? Eu mesmo já atendi uma cliente recentemente, estava um psicólogo, toda hora ali, sabe? 2, 3 anos eu não resolvo o problema. Pô, mas até quando você vai ficar nisso, filha? Até quando você vai ficar ali, sabe, rodando? Peraí, precisamos resolver essa situação de uma vez, né? Então, e aí é o que a gente fala de melhora de longo prazo. Só que a melhora de longo prazo, exatamente, que é o que a gente quer trabalhar na prova e nas avaliações, porque você precisa abordar tudo que precisa ser feito, você precisa ser detalhista, você precisa, sabe, o segredo está nos detalhes, sabe? Não, não dá para você ser, eu só coloquei, faz isso, tá bom. Não, faz isso, 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 isso. E é isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Porque a melhora de longo prazo, ela gera uma vitrine melhor para você, ela gera resultado melhor para o seu cliente, ele vai falar melhor sobre você, tudo é bom, né? Então, a Anne colocou aqui, é verdade, eu quero as indicações dos clientes, exatamente, Anne. Você não quer que o cliente volte? Porra, eu não quero que ele volte no meu consultório. Ele pode fazer um curso comigo? Pode. Ele pode comprar o meu livro? Pode. Ele pode ouvir o meu podcast? Pode, tudo bem. Mas voltar para a consulta, eu não quero mais você aqui, meu filho. Eu quero que você suma da minha vida. Eu quero que você só tenha contato comigo com coisa boa, né? Com outras coisas, né? Exatamente, eu quero as suas indicações e não quero que você fique voltando e gastando comigo com consulta e tratamento o tempo inteiro, né? E aí, vocês entenderam o objetivo? É a melhora de longo prazo. Então, vamos começar aqui a correção da nossa prova. Eu não vou mostrar de quem é a prova, obviamente, né? Para a gente não ter problema. Então, aqui, eu vou fazer pergunta a pergunta, e se vocês tiverem dúvidas, vocês vão falando.
Então, vamos lá. Nessa questão aqui, a gente perguntou o seguinte, caso real, espaço Novo Dia. Seu cliente, durante a consulta avaliativa, relatou o seguinte, olha, isso acontece muito, gente, não é algo incomum, não, é muito comum. A pessoa chega e fala o seguinte, olha, deixa eu ajeitar aqui nas minhas costas. O seu cliente chega na consulta avaliativa e revela o seguinte, olha, eu tenho ejaculação precoce, sabe? Porque, segundo ele, eu perco a ereção durante a penetração. Né? Às vezes eu estou lá na relação sexual, perco a ereção ou tenho dificuldade de ter ereção. Beleza, esse é o caso. Então, você é especialista em sexualidade e saúde íntima? Everton, com essa informação conseguiu resolver? Consegue. Por quê? Significa o seguinte, aqui a gente não está falando sobre problema no relacionamento, a gente não está falando de nenhum outro problema. Ele apresentou, olha, eu tenho ejaculação precoce porque eu perco a ereção durante a relação sexual com a minha parceira e eu tenho dificuldade de ter ereção. Bom, primeira pergunta que eu faço sobre esse caso. O que você explica para ele? Ele chegou para você e falou isso. O que você explica para ele? Segundo caso, segunda pergunta, aliás. Como você resolve esse caso? Então, essa pergunta aqui, ela vale 10 pontos, a prova vale 100. Essa pergunta aqui vale 10 pontos. Se eu estou fazendo, esse caso, aliás, vale 10 pontos. Se eu estou fazendo 2 perguntas, então cada pergunta vale 5 pontos. Se você não responder uma pergunta de forma clara e objetiva, você vai perder 5 pontos logo de cara. Ok? Então, nesse caso aqui, ele é um erro. Por quê? Ele colocou que é ejaculação precoce, mas a causa real do problema dele é a perda de ereção, ou seja, a disfunção erétil. E o que a maioria das pessoas fazem é o quê? Já que falou ejaculação precoce, vamos mandar ejaculação precoce no negócio. Vamos tratar a ejaculação precoce, que é o que ele está falando, tá lá. Mas não é ejaculação precoce, é problema de ereção. Então, essa pergunta aqui, essa aluna explicou sobre ejaculação precoce, automaticamente 0, porque não é ejaculação precoce. E tem um caso que eu trouxe até com a Renata, tem outros também que eu vou gravar um vídeo agora na próxima semana, eu vou postar, vocês vão surtar com esses casos. Onde a Renata estava falando que um psicólogo estava tratando ejaculação rápida como ejaculação precoce. E vocês precisam tomar muito cuidado, porque recentemente eu estava ouvindo um podcast, é uma audiosérie do Spotify, Paciente 63, se eu não me engano. Ouçam essa audiosérie, é muito legal. E fala sobre psicólogo e tal também, né? E aí, o que acontece? E a mulher que era psicóloga, ela falou o seguinte, tem que tomar cuidado quando a gente fala o que a pessoa tem, sabe? Dá um diagnóstico, porque aquilo pode marcar a pessoa para o resto da vida dela. Então, se a pessoa não tem ejaculação precoce, mas você diz que ela tem, ela vai assumir aquilo e todo aquele peso vem com ela. Né? Puta, eu tenho ejaculação precoce. Porra, nossa, meu Deus do céu, porque todo mundo fala que ejaculação precoce é ruim, causa, tudo aquilo vai cair por terra. Então, quando você vai falar o que a pessoa tem, você tem que ter muita certeza disso, porque aquilo pode entrar na vida dela como uma bomba. Então, o que você explica para o cliente? Olha, primeira coisa, fulano, você não tem ejaculação precoce. Aí tem o gabarito aqui, né? Basicamente é isso que a gente coloca. Ó. Primeira pergunta. Você não tem ejaculação precoce. Você tem uma disfunção erétil chamada problema de ereção. Você tem problema de ter uma ereção e manter a ereção por mais tempo. Segundo ponto. Primeira coisa, você não tem isso. Segundo, o que você tem, né? Terceiro, meu amigo, fique tranquilo, porque isso é fácil de se resolver. Porque você tira o peso do seu cliente, da sua cliente. Por isso que a gente coloca o que você explica para ele. É importante isso. Porque quando você vai explicar para ele exatamente o que ele tem, aquilo pode tirar um peso. Eu gravei um podcast, o Relacionamento Fora da Caixa, se você não escutou, escuta. Está entre um dos mais ouvidos no país sobre relacionamento. Em 46 países. E eu falei sobre se a mulher precisa realmente se masturbar para se conhecer, que foi um caso,
e falei um outro caso, falando sobre se realmente a mulher tem que ter vontade de fazer sexo ou se o homem tem que realmente ter vontade, se ele precisa ter. E eu falei que não, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E o fato de você explicar e mostrar que as pessoas são diferentes, cada pessoa de um jeito, que é normal, não é um bicho de sete cabeças, você não é um ET por ter uma disfunção erétil, é fácil de se resolver. Isso tira um peso da pessoa. Então, essa parte, essa primeira pergunta que você explica, ela é muito importante, porque vai facilitar até o seu tratamento. Porque, olha, você não tem ejaculação precoce, esquece isso. Não, você não tem. O que você tem é uma disfunção erétil chamada um problema de ter uma ereção. E eu vou dizer para você, isso é fácil de se resolver. Isso é simples. Então, fique tranquilo. Não significa que você tenha nenhum problema, certo? Assim, aparentemente, não vejo nenhum problema a respeito disso. Mas recomendo você até buscar um urologista para ver se não tem nenhum problema físico. Mas eu acredito que não é o seu caso, mas é importante você buscar aí só para ter uma garantia final, certo? E como que nós resolvemos isso? Né? Como que a gente faz para resolver? Aí a gente entra na segunda pergunta, resposta aqui. Então, quando você vai responder a sua prova, você vai responder a primeira pergunta, eu respondo dessa forma. Então, aqui eu coloquei problema de ereção, a diferença entre ejaculação precoce e o problema de ereção, explicar que ele não está sozinho, muitos homens têm, enfim. Né? Segunda pergunta, como resolve esse caso? Então, se ele tem problema de ereção, então, primeira coisa, eu preciso aumentar a excitação dele. Então, mental, vamos trabalhar a mentalidade. Eu preciso aumentar a excitação. Quanto mais excitado ele tiver, mais fácil dele manter uma ereção. Primeira coisa. Então, eu trabalho a excitação através do que você aprendeu no curso? Gatilhos da sexualidade e linguagens da sexualidade. Ponto. Segundo, eu posso trabalhar o físico. Espera aí, para que ele possa ter ereção, lembra a aula de anatomia? Para ele ter ereção, ele precisa encher os vasos cavernosos. Então, eu vou indicar um suplemento que ajuda na vasodilatação do pênis, né? E o que ajuda a ereção também é a testosterona. Então, o suplemento eu consigo, lembra na aula de suplemento? Eu consigo, com o suplemento, ser um vasodilatador para aumentar a possibilidade do sangue circular com mais facilidade, aumenta a produção de testosterona e isso ajuda ele se excitar. Eu posso ainda indicar um gel, que é um acelerador de ereção, que também é um vasodilatador, para aquecer o pênis, dilatar as veias e fazer com que ele tenha uma ereção com mais facilidade. E também ajuda para prolongar a ereção, certo? Então, o que eu fiz? Na primeira pergunta, eu tranquilizei, expliquei o que é e realmente disse, é fácil de se resolver. Passei toda a informação e pedi para ele procurar um urologista para ver se não tem nenhum problema físico. Enquanto você está realizando o seu tratamento, certo? Explicar que ele não está sozinho, que realmente é fácil de resolver o problema dele. Ele vai tirar um peso das costas. Se a mulher está com ele, fala, pô, é verdade, tirou, calma, é bem simples, vamos com fé. E aí, na segunda questão, você vai trabalhar o quê? A mentalidade dele, gatilho da sexualidade e linguagens, porque quanto mais excitado, mais fácil é ter uma ereção. Trabalhar a parte física através de suplemento e através do gel, se você quiser. Né? Se não quiser, não tem problema. Mas só o suplemento e os gatilhos já devem ajudar bastante. Everton, posso indicar uma bomba peniana? Pode, né? Mas quando ele começar a perder a ereção, ele vai ter que parar e usar a bomba, que não é muito interessante. Né? Mas normalmente você pode até indicar, mas nesse caso, particularmente, eu não indico. Então, esse caso aqui, nessa pergunta, é só entender que não é ejaculação precoce, e sim uma disfunção erétil, né, que é o problema de ereção, e é assim que se responde essa pergunta. Então, esse caso, como você responde ao cliente é muito importante. E segundo, como realmente você resolve. Você viu que é bem simples, não tem muito segredo. Tudo que está aqui foi passado na aula para vocês, tá? Dúvidas, perguntas sobre essa questão? Querem perguntar alguma coisa sobre ela? Alguém abriu o microfone aí, pergunta. Tá me ouvindo? Agora sim. Fala aí, Bianca, tudo bem? Sim. Então, eu perdi o início da aula, acho que eu perdi uns 15 minutinhos, que eu estava atrás do carregador e tal, sabe? Tinha visita aqui, aí eu pedi licença, né? Que eu tinha aula, tudo, eu perdi o início. Aí você vai assistir de novo depois.
Aí fica gravada? Fica, tá? A gente está Ah, gravando. então tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada, imagina. O que mais? Mais alguma dúvida, pergunta? Podemos passar para a próxima. Então vamos passar para a próxima pergunta, já que ninguém tem dúvida. Está todo mundo sabendo tudo aqui, né? Vamos que vamos. Vamos colocar a segunda pergunta. Bom, vamos lá. Segunda pergunta. Caso real do Espaço Novo Dia também. Sua cliente relatou que durante a consulta avaliativa, ó, consulta avaliativa, não é consulta padrão, hein? Consulta avaliativa. Que não consegue atingir o orgasmo, pois o parceiro dela goza antes dela. Antes que ela consiga, aliás. Né? Então, mesma coisa. Primeira pergunta, o que você responde para ela? Segunda pergunta, como você resolve esse caso? Obviamente. Né? Então, na primeira pergunta, que nem essa aluna colocou, eu identifico qual... Ela não respondeu a primeira pergunta, que é exatamente o que você fala para a pessoa. A pessoa chegou para você, ó, tá acontecendo isso, o que você faz? Ó, é um caso real, o que você vai fazer? Você está falando com ela. Vamos se colocar nessa situação. Né? Então, na primeira pergunta, é mostrar para ela o seguinte, falar, olha, o que eu estou vendo nesse que você relatou para mim, olha, você está tendo dificuldade de atingir o orgasmo, certo? Pois o parceiro dela goza antes que ela consiga. Ou seja, ela meio que está culpando o parceiro dela, certo? Mas ela também pode ter alguma coisa. Né? Então, a gente precisa facilitar o orgasmo dela também. Então, na primeira pergunta, o que você responde para ela? Você fala, primeira coisa, olha, 70% das mulheres, minha querida, têm dificuldade em atingir o orgasmo. Né? Muitos casais, o homem goza primeiro, né? Aí você vai explicar o tempo de resposta sexual masculina e feminina, como está aqui no gabarito. Olha, o homem ele se excita em tanto, a mulher se excita em tanto. Então, a média da relação sexual é de 10 a 15 minutos. Então, ou seja, quando o homem está terminando, a mulher está se excitando. Então é normal. Então não tem nada de errado com isso. Vocês não significa que ele não te ame, não significa que ela não te ame, que ela tem algum problema ou que você não tem nada disso. É comum, é normal isso. Vocês não são ETs, certo? Então, e para a gente resolver isso é muito simples. É muito fácil de se resolver isso. Eu sempre falo isso no curso. É muito simples, é muito fácil. Primeiro, a gente vai trabalhar o seu parceiro, fazer com que ele dure mais tempo, ele permaneça dentro de uma relação sexual por muito mais tempo. Tá? E segundo, fazer você, mulher, ter mais facilidade em atingir o orgasmo. Então, são duas coisas a ser trabalhadas aqui. Então, nessa primeira pergunta, o que eu tenho que fazer? Falar que é tranquilo, tranquilizá-la, falar que é possível sim, mostrar para ela o que está acontecendo, que o problema não é ele. Né? Às vezes a relação sexual demora, eu já vi casos, porque eu não consigo, demora 30 minutos, o cara gozou. Pô, 30 minutos? Pô, é um bom tempo. Então, peraí, o negócio não é ele. Então, tem que tomar cuidado com isso. Né? Na segunda pergunta, como você resolve esse caso? É bem simples. Para ele, eu preciso fazer com que, olha, dois casos. Para ele, eu preciso que ele dure mais. E para ela, eu preciso que ela atinja, que ela tenha mais facilidade de atingir o orgasmo. Então, no caso dele, para ele durar mais, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar a mentalidade dele, né? Trabalhar o controle dele sobre o corpo dele. Como que eu faço isso? Através da técnica Start-Stop. A técnica Start-Stop, eu já usei essa técnica e ajuda muito, tá? Ajuda muito. Segundo, eu posso usar um gel que retarda a ejaculação. Então, eu posso usar um desensibilizante, que é um gel que retarda a ejaculação. Eu posso também trabalhar as posições sexuais, as quais ele se sinta mais confortável em controlar o tempo da sua ejaculação. Então, no caso dele, eu trabalho a mentalidade através da técnica Start-Stop. Eu controlo o momento que eu quero ejacular. Segundo, um gel retardante para ajudar a tirar o excesso de sensibilidade. Everton, precisa passar no escroto? Não, isso não passa no escroto, pelo amor de Deus. Passa na glande, no máximo na base do pênis. Né? E as posições. E qual posição, Everton? Cada pessoa tem uma posição, não tem uma regra, gente. Não tem uma... essas são as melhores. Depende. O que é melhor para você não é melhor para mim. Tem que testar. Tem que testar e ver realmente o que funciona. Aí você vai passar para a pessoa testar. Né? Mas isso é uma consulta avaliativa, não é consulta padrão. Então a gente não vai detalhar esses aspectos. Só quero saber a parte, né, mais
pontual disso, né? Por isso que a gente colocou consulta avaliativa, não consulta padrão. Se eu colocar consulta padrão, vocês vão ter que detalhar o negócio, né? Realmente detalhar como se fosse uma folha de indicação, tá? E no caso da mulher, eu preciso fazer com que ela tenha mais facilidade de atingir o orgasmo. Então, o que eu tenho que fazer? Como que faz a mulher ter mais facilidade de atingir o orgasmo? Primeiro, trabalhar a mente. Trabalhar como a mente? Trabalhar, lembra? Se você não assistiu ainda, você vai assistir a aula de especialização de orgasmo feminino. Mas, basicamente, aqui, o que você pode trabalhar? Você pode trabalhar os gatilhos da sexualidade para fazer com que ela tenha mais facilidade de orgasmo, as linguagens da sexualidade. Posso trabalhar um gel que é um facilitador de orgasmo. Você pode fazer um gel de jambu. Você pode comprar pronto, você pode mandar manipular na farmácia de manipulação. Eu quero um gel de jambu, né? E aí você vai passar na parte interna e no clitóris, certo? E aí vai facilitar, que é um vasodilatador, ele aquece, ele vai fazer, ele vai causar sensação de formigamento. Se passar dentro do canal vaginal, pode criar uma sensação, pode ativar a musculatura do canal vaginal, isso pode ajudar também a mulher a atingir o orgasmo, certo? E você pode usar um suplemento, porque o suplemento também ajuda, é um vasodilatador e também ajuda na produção de testosterona, que é um dos hormônios que ajuda a mulher a aumentar a sua libido. Então, a gente trabalha a mente e trabalha o corpo através do gel, se você quiser. Everton, dá para trabalhar só... Eu não quero o gel, mas dá para trabalhar só o suplemento e os gatilhos? Sim, tranquilo, ajuda bastante. Mas se você trabalhar tudo isso, cara, você vai conseguir... A chance de dar errado é muito menor, né? No caso dessa aluna, ela respondeu a parte de baixo, como resolver a situação, mas não como responder para cliente. Então, ela acertou metade. 5 pontos. Tá? Nesse caso aqui, dúvidas, perguntas sobre ele? Pergunta. Gente, vocês não perguntarem nada, eu vou começar a fazer aula gravada, né? Porque não adianta, Se ninguém pergunta nada, então todo mundo com medo de falar comigo, Senão eu vou começar a fazer aula só gravada, porque eu faço aula ao vivo e ninguém fala comigo, Estou me sentindo excluído da sociedade. Bom, vamos lá. Aqui a Cristiane colocou uma coisa bem interessante. Ó. Olhando esses dois casos, o mais importante no início sempre eu vou dizer assim, vou colocar uma palavra sempre que ela não colocou. Sempre acalmar e explicar e deixar o cliente ou o paciente entendendo que o problema, a máximo de tranquilidade, tirar mitos, tirar, sabe, tabus, falar que é possível solucionar, falar é possível, meu filho, esquenta a cabeça que a gente vai solucionar esse negócio. Ufa. Então, eu não sou um ET, não. Isso é a parte mais importante de tudo, porque isso facilita o resto. Que a pessoa vai falar, pô, então se você fizer o que eu estou dizendo, você vai conseguir chegar lá. Tá? Dúvidas, Bianca? Você levantou a mão? Pergunta aí. Sim. Então, eu tenho uma amiga, né, que o casamento dela, assim, desandou bastante, e porque um certo dia... assim, toda vez que ela tem relação com o marido dela, ela não consegue chegar ao orgasmo. Aí, o que ela falou para mim que ela faz? Que enquanto ele vai no banheiro fazer a higiene íntima dele, para dormir, aí ela se masturba, para ela ficar satisfeita. E um dia, ela falou que que estava tão bom, ela sozinha, que ele voltou antes do prazo de costume e pegou ela fazendo isso. Aí ele se sentiu, assim, péssimo, né? Tipo assim, porque passava algo para ele que ele achava que estava bom e, de repente, ele descobre que não estava bom. Aí ele passou a desconfiar dela. Aí passou a ter mais ciúmes, achou que ela estava traindo ele, ou que ela estava pensando em outra pessoa, que não sentia mais nada por ele. Falou que ela era fingida, teve uma discussão, né? E ela ficou bem mal. Aí ela falou que agora nem isso ela consegue fazer mais. Que mesmo que ela tenta, ela não consegue chegar ao orgasmo, nem se masturbando, nem sozinha mais. Ela também ficou traumatizada, então prejudicou os dois. Né? Aí, assim, nesse caso, que os dois ficaram decepcionados, aí eu acho que causou um trauma por trás. Como que ela deveria tratar isso? Bom, primeira coisa, vou colocar esse caso na próxima prova. Porque, Sim, cara, é um caso tadinho. muito bom e vou colocar para especialização de bem-estar do casal. O Ela problema desse chora, ela caso, sofre muito. então, o problema desse caso, Bianca,
Não é um problema, mas existe um ponto do especialista em sexualidade e saúde íntima. Então, assim, no caso seu, o que você vai fazer? Você vai falar, olha, o importante é você passar para ele o que você gosta e você se masturbar enquanto ele faz a penetração, se isso é bom para você. Isso é muito importante, isso, certo? Então, você como especialista em sexualidade e saúde íntima, você vai poder trabalhar isso. Falar, olha, fala para ele o que você gosta, gatilhos da sexualidade, os dois vão entender qual que é o meu gatilho. É eu me masturbar? Beleza, se masturba junto, qual que é o problema? É muito excitante para o homem, por que não? Não significa explicar para ele que ela fazer isso não necessariamente indica que não ama. Peraí, existe um tabu por conta disso, certo? Só que tem um detalhezinho básico. Então, você, como especialista em sexualidade e saúde íntima, você consegue fazer isso. Porém, todavia, contanto, se eles não estiverem bem no relacionamento, você vai ficar limitada, porque vai travar, eles não vão conseguir pôr isso em prática. E aí que entra o especialista da saúde e bem-estar do casal, porque aí vai trabalhar lá o quê? Os 7 tipos de intimidade que a gente ensina, os valores, falar sobre comunicação, linguagens da sexualidade, 7 linguagens do amor. Aí o especialista da saúde e bem-estar do casal ele vai conseguir trabalhar isso melhor. Por quê? Porque ele vai trabalhar a intimidade do casal, vai trabalhar a técnica da sinceridade extrema. Aí tem outras coisas para trabalhar o relacionamento, fazer com que eles não tenham mais vergonha realmente de falar, trabalhar qualquer tipo de valor que ele tenha lá atrás sobre relacionamento, coisa que o especialista em sexualidade e saúde íntima vai ficar travado. Então, quem é o público do especialista em sexualidade e saúde íntima? É aquele casal que eu não tenho um problema no meu relacionamento até. É um problema bem simples. Eu tô meio travadão, mas a gente conversando se ajeita. Ah, não, eu preciso fazer um trabalho maior, já não é o público dele. Aí precisa entrar. Ah, eu tenho uma formação de psicologia, beleza, então você consegue atrelar uma coisa na outra. Ah, eu só tenho a especialização, o curso de especialista em sexualidade e saúde íntima. Você vai conseguir fazer isso. Conversa com ele, mostra os gatilhos, é importante. Ela fazer isso é muito bom para ela. Então você tenta ver o que você sente. De repente você sente excitação quando vê ela fazendo isso, né? E terminou a parte da sexualidade, ela não chegou ao orgasmo, não precisa mentir. Eu vou te masturbar, então vou fazer o sexo oral em você até você chegar ao orgasmo, por que não? Qual que é o problema? Eu cansei de ter uma parceira, por exemplo, eu lembro quando estava casado, ela não chegava ao orgasmo, beleza, beleza, pegava um Satisfyer Pro, pegava alguma coisa, sexo oral, meu filho, agora você vai. Na hora que você terminar, acabou. Enquanto você não chegar lá, a gente não acabou aqui, independente se eu acabei. E quando você explica para ele que é normal, que é bom o homem tirar essa masculinidade tóxica, legal. Só que o especialista em sexualidade, ele vai até um limite, porque quando entrou no relacionamento para trabalhar pesado mesmo, valores, intimidade, vocês não têm isso no curso, porque aí entra no outro curso, a não ser que você tenha uma formação disso em outro curso, né? Eu estou terminando a psicanálise, só que eu não sei assim como entrar com a psicanálise junto com isso. Então, na realidade, você vai ter que ter um feeling seu da sua profissão, né? Falar, olha, você num caso desse, por exemplo, você atendeu esse caso, chegou e falou, ó, esse caso, você precisa trabalhar intimidade. Você pensa comigo, como a psicanálise trabalha a intimidade do casal? Então, antes de eu colocar a mão na sexualidade, eu vou trabalhar a intimidade, a comunicação, fazer com que eles conversem, para fazer com que eles se explorem, né? Não só a sexualidade, mas o que realmente as emoções, tirar a masculinidade tóxica, valores. Como a psicanálise trabalha isso? No curso de especialização de bem-estar do casal está muito claro. Tanto é que eu desenvolvi 40 dinâmicas, sei lá, acho que 20, 30 jogos, sei lá, para trabalhar isso. Né? Eu fiz tanta coisa lá que eu nem lembro mais. Mas tem jogos para isso, tem jogos muito legais que trabalham a intimidade do casal, tem técnicas, tem dinâmicas, tem mais de 40 dinâmicas, sei lá quantas. Então, o que a sua profissão de psicanalista faz isso? Então, como ela trabalha isso? Então, se você detectou que o problema deles, a consequência do sexo, assim, é consequência, é um problema do relacionamento. Então, como a sua profissão resolve isso? Aí entra a questão, Everton, não sei. Aí, meu filho, seu curso, alguma coisa está errada. Alguma coisa nele não foi legal. Se você não sabe fazer isso, ou se você não consegue buscar, imagina uma caixa de ferramentas. Se você não consegue buscar a ferramenta ideal para esse caso, se você detectou que esse é o problema.
Então, antes de eu mexer na sexualidade, eu vou mexer nisso. Então, nesse, olha, primeira coisa, vamos tirar esse mal-estar. Então, você não é menos homens por isso e tem que jogar real. No caso do especialista, tanto o especialista da saúde mental do casal, especialista em sexualidade e saúde íntima, nós temos a vantagem de, pô, eu sempre falo, não é o que o cliente quer ouvir, é o que ele precisa. E às vezes o que ele precisa é criar vergonha na cara. Então, você vai dar essa vergonha na cara para ele. Fala, olha, meu filho, você não é menos homem por isso, não. Ela tá fazendo isso, não significa. Ela tá errada por não ter te contado? Sim. Então, você agora precisa falar. Só que você também para com esse dodói todo. Então, Entendi. e aí você vai falar, o que a sua profissão faz, consegue te dar a ferramenta para resolver? Então, ó, antes da gente mexer na cama, vocês vão ficar agora 2 semanas sem fazer sexo. Eu sempre falo isso. Vocês vão sumir com o sexo da vida de vocês. Ah, para! Você quer resolver o problema de uma vez? Para de fazer sexo, vamos resolver relacionamento primeiro. Vamos melhorar a intimidade, vocês vão falar. Aí vai chegar uma hora que eles estão falando, você gosta disso? Não gosto. O que você gosta disso? Nossa, tem liberdade, que é intimidade, né? Intimidade, eu ensino, intimidade são 3 estágios. Conhecimento, conhecer exatamente o que é, o que não é. Segurança, significa que seja, eu não vou ser julgado ou julgada pelo meu parceiro ou pela minha parceira, Sim. certo? E terceiro estágio, ele me apoia. Eu sei que ele não vai me deixar na mão. Então, quando você tem esses 3 estágios, você tem intimidade. E a intimidade, a massa da intimidade, eu separo em 7 pedaços. Intimidade física, intimidade intelectual, espiritual, intimidade sexual, intimidade emocional e uma série de coisas. E aí, cada uma delas você pode trabalhar. Eu não sei como faz isso na sua profissão, né? Mas eu, nesse caso, trabalharia o quê? Valores, intimidade, comunicação, antes de mexer na sexualidade. E você vai ver que é igual um dominó. Uma vez que você trabalha esses 3 pontos, a sexualidade vai se resolver sozinho. Aí quando você liberar o sexo, eles vão voltar para você e fazer, porra, o melhor sexo entrou lá, porque o resto já foi resolvido. Então você não vai precisar nem fazer muito no sexo, porque você resolveu o que precisava lá atrás, entendeu? Porque eu fiz o curso, né? Entrei no curso, quando eu vi no Facebook o anúncio, justamente por causa dela. Por causa dessa situação dela. Eu falei assim, não, essa parte aí eu preciso entender melhor, né? Dessa parte, não só da psicologia, né? Do emocional, mas precisava dessa parte física dela, sabe? E ele é muito sistemático e ela é medrosa. Então, assim, tem que trabalhar esse medo dela, chegar nele, conversar, sabe? Explicar por que ela fazia, por que não, né? Então, assim, a gente tá meio nesse estágio, assim, bem complicado. Exatamente. Por que você tem medo? O que é o medo? Por que você tem medo? Ah, eu tenho medo porque ele vai brigar comigo, ele vai me julgar. Então tá, vamos trabalhar isso de forma. Por que ele vai julgar? Porque ele tem valores diferentes. Aí que entra. Os valores é um conjunto de crenças. O valor que ele tem sobre. Eu sempre falo, relacionamento e cama são 2 mundos diferentes. Eu posso ser uma mulher fora da cama e ser uma mulher completamente diferente dentro da cama. Ele entende isso? Ela entende isso? Eles têm liberdade de explorar isso? Não. Então, são coisas que precisam ser trabalhadas. O problema da psicologia e da psicanálise é que ela demora muito para ter um resultado, porque a pessoa ela tem. No nosso caso, a gente já diz, no caso do especialização, é assim, meu filho. É assim, se é isso que você quer, é isso que você vai fazer. Pô, simples assim. É o caminho das pedras. Você quer isso? Para você ter isso, você precisa fazer isso. Acabou. Entendi. Simples assim. Entendeu? Mas esse caso não é Obrigadão, difícil de viu? resolver, não. É bem simples. Vai ajudar muito. Obrigadão. Show de bola. Bom, vamos lá. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui a Juliana. Já na terapia tântrica, quero se ouvir o olhar de especialista e entender. Exatamente. Muito bom. Vamos para a próxima questão aqui. Vamos à próxima. Tá valendo a pena aí, ó, ficar comigo um pouco, hein? Vamos lá. E aí, vocês fizeram a prova, quem não passou? Vocês estão revendo? Porque eu sei que vocês ficam indignados, né? Não, porque eu falei quase a mesma coisa. Vocês entenderam por quê? Que não é a mesma coisa? Gente, as palavras têm poder. Se você troca uma vírgula numa frase, ou você deixa, o óbvio precisa ser disso. Se você deixa de falar, o resultado pode ser comprometido. E o objetivo é ter resultado de longo prazo. Se fosse um resultado de médio prazo, tudo isso aqui estava valendo, já tinha passado. Mas eu quero um resultado de longo prazo. Eu quero ter certeza que é um problema que você vai resolver de uma forma definitiva. Então vocês precisam fechar todas as portas. Terceiro caso real. Também do Espaço Novo Dia. Sua cliente relatou
a você na consulta avaliativa o seguinte: meu marido não me procura. Essa eu odeio essa frase. Ah, ele não me procura mais. Por quê? Você se perdeu na selva, criatura? Você não me procura mais. Sou eu, né, que sempre tenho que tomar iniciativa. Mas quando tomo, nós fazemos sexo. Que bom. Ele não me procura, sou eu que tô cansada disso. Tá. Essa cliente aqui, ó, procura entender porque ele não procura, explico que pode ser comodismo, tal. Olha só. Ele tá acomodado? Quem disse que ele tá acomodado? Ó, é a síndrome da dor fantasma. Lembra que eu já falei isso já? Você tá criando uma dor para você resolver. Então você tá criando um rótulo, já tá colocando que a pessoa tem um problema. Ele é uma pessoa acomodada. Às vezes ele não é, pô. Você tá criando uma dor aí. Não é. Nem sempre pode ser comodismo. Então a questão é, primeira coisa que você vai fazer é pensar, a masculinidade tóxica, será que tá rolando aqui? Porque o homem tem que tomar atitude. Quem disse que o homem tem que tomar atitude, criatura? A mulher, ela pode querer fazer sexo na hora que ela quiser, quantas vezes ela quiser, e que se dane o mundo. Ela pode tomar iniciativa quantas vezes ela quiser. Se todo dia ela tomar iniciativa, qual que é o problema? Ela é mulher e qual que é o problema? Ela pode fazer isso, ela deve fazer isso. Se ela quer, vai lá e faz. Se ela tá com vontade, vai lá e pede. É assim que funciona. Simples assim. Então a primeira resposta é exatamente isso. Explicar para ele ou para ela que a mulher toma iniciativa sim. Não significa que pronto. Certo? Ela pode realmente fazer isso quando ela quiser. E que é muito comum os homens esperarem que suas mulheres tomem iniciativa para não receber o não. Porque lembra, a Bianca falou, não, porque ele pegou masturbando e tal, e os dois ficaram brigando e tal. É o efeito da porta fechada. Eu ensino isso no curso de especialista em sexualidade e saúde íntima, eu não falo sobre isso. Mas na saúde e bem-estar do casal eu falo. É o efeito que eu criei, que é o efeito da porta fechada. Que é quando acontece algo e você fecha essa porta. Ou seja, eu não quero mais fazer isso porque eu tenho medo de rejeição, o medo de ser criticado e julgado. É o efeito da porta fechada. É uma porta que se fecha e você não entra mais lá. Que no caso desse caso da Bianca, a pessoa fechou a porta, não vou me masturbar mais, porque pelo amor de Deus. Aí entra a aula de masturbação, orgasmo feminino. Se masturbar não é se conhecer. Aí, se masturbar não é se conhecer. Por isso que tem aula de especialização em orgasmo feminino. Nessa resposta aqui, ela não precisaria colocar, mas com a especialização, ela vai ter mais informações para resolver esse caso. Se conhecer não é se masturbar. Quem assistiu essa aula sabe do que eu estou falando. Certo? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, né, tem que realmente falar, não, gente, isso é normal, não tem problema nenhum, meu filho. Certo? Então, assim, ó, não significa que ele não te ame, não significa que ele está acomodado, ele simplesmente tem medo de receber ou não. Será que ele tem medo de receber ou não e de repente fechar essa porta e nunca mais tomar iniciativa? Teve uma cliente minha, né, no Peru, eu atendi ela, falou, porque meu marido me procura, eu falei, tá, chega com ele, fala que você quer mesmo e pode vir junto, que você nunca vai dizer não para ele. Por quê? No relacionamento, ó, o efeito da porta fechada. Nos relacionamentos anteriores, ele recebeu muito não. E aí ele nunca mais, pelo amor de Deus, vai que a pessoa fale, não quero forçar, porque hoje em dia, né, vai que eu forço a esposa a fazer o que ela não quer, vai que tem toda aquela coisa, né? Calma, deixa claro o negócio, técnica da sinceridade extrema. Chega, ó, seguinte, meu filho, tô afim, do jeito que você tiver afim, e você sabe receber o não também. Se eu falar não significa que eu não te amo, só não tô com fim, não tô com vontade, sei lá. Aí gatilhos da sexualidade, por que você não tá com vontade? Então, como que eu faço pra ela ter vontade? Gatilhos da sexualidade, porra. Então, eu quero fazer, por exemplo, eu mesmo, eu tô com alguém, quero fazer sexo, eu sei que ela não tá com vontade, e eu tô afim, eu vou fazer um jeito dela ter vontade, vai que dá certo, não é não? Ué, gatilhos da sexualidade, linguagens da sexualidade, por que não? Né? Então, nesse caso aqui, primeira pergunta, o que você explica para ele ou para ela? Exatamente isso. A mulher pode sim, não significa que ele está acomodado, não significa que ele não te ama, simplesmente pode ser que ele não. O caso muito mais provável, vou dizer que é 80% dos homens, geralmente isso, eu falo estatisticamente falando, tem medo da rejeição, pô. Então, por isso que a resposta vai nesse encontro aqui. Chega lá e fala. Pronto, simples assim. Everton, se eu não tivesse colocado isso, também estava tudo bem? Também estava tudo bem. Existem outras formas de se responder, eu só coloquei uma resposta aqui. Pode ser que, né, no caso dela, ela pegou 7 pontos de 10, porque o que ela colocou aqui ficou quase o ideal. Se ela tivesse falado algumas coisinhas a mais, poderia ficar ajeitado, né? Segunda pergunta aqui, né? Como você resolve esse caso? Como que você resolve esse caso, gente? Como o marido tem mais vontade? Primeiro, se fosse relacionamento, né, trabalhar a comunicação. E eu não falei de comunicação aqui porque
saúde e bem-estar do casal, que é intra-relacionamento. Trabalhar comunicação e intimidade. Ó, voltamos à questão da Bianca de novo. Intimidade, comunicação e valores. Trabalhar, mas não é o caso de vocês. Mas como vocês poderiam resolver isso se tudo o resto estivesse tranquilo? Gatilhos da sexualidade, linguagem da sexualidade e um suplemento para dar mais vontade para ele. Se ele tiver com vontade, porra, tô afim, minha filha. Né? Não vai ter muito o que fazer. Né? Então, essa é a resposta. Dúvidas, perguntas? Eu sei aqui, deixa eu ver aqui o chat. Alguém levantou a mão, a Bianca levantou a mão de novo. Deixa eu ver a pergunta que a gente respondeu a Bianca. Não, é que eu levantei 2 vezes a mão. Ah, tá. Ó, devemos estimular aqui a Cristine. Deixa eu só responder a Cristine. Deixa eu só te perguntar uma Devemos coisa. estimular o diálogo nesse caso. Exatamente, Cristine. Conversa com... Tem que trabalhar a comunicação. Mas comunicação não é sexualidade. Comunicação é relacionamento. Por isso que você não... Por isso que eu nem exijo que você coloque comunicação. Porque comunicação exige um conhecimento em relacionamento. Então, mas para conversar, você senta, conversa, põe o que você põe, que é os gatilhos da sexualidade. Lá já está dizendo mais isso, tá? Fala, Bianca, pergunta aí. Everton, no caso de uma criança, tipo, a mãe chega para mim e fala sobre o que a filha está se masturbando e tal. Isso é uma área para nós, quando se trata de uma criança, ou só na parte adulta? Depende. Aí depende. Por quê? Se você for explicar para a mãe, é com você. Porque, olha, é normal, ela está se descobrindo, a sexualidade, o nosso cérebro pede 4 coisas: comida, água e sexo, meu filho. Não tem muito o que fazer. E o mundo é sexualizado hoje. É normal. Então, você precisa ser uma pessoa que entenda isso e dê apoio. Lembra, intimidade, segurança, conhecimento, né? Enfim. Eu quero que você explique para o meu filho, que tem especialistas que atuam nessa parte. No curso especialista da saúde e bem-estar do casal, a gente vai lançar uma especialização sobre isso. Eu não lancei ainda porque tem algumas questões para a gente poder trabalhar no curso de especialista da saúde e bem-estar do casal. E lá são 50 especializações, né? Então, uma delas vai ser essa aí. Então, nesse caso, eu recomendo você, como especialista em sexualidade e saúde íntima, conversar com o conselho tutelar, né, e da sua cidade e tal, e perguntar como normalmente, até que idade pode, é normal, pode ou não pode, né? Porque, não, olha, tem essa cartilha aqui, sim, então aqui na cidade a gente atua dessa forma. Eu recomendo isso. Porque aí você vai poder atender, né? Aí, não, você vai poder orientar, vai poder passar, legal. Muitos especialistas fazem isso. Então, busca o conselho tutelar da cidade, né? Quem cuida ali das crianças, fala: olha, quando a mãe me procurar falando para eu poder falar sobre sexualidade para essa criança, como o município lida com isso? Existe uma lei municipal? Existe só a lei federal que lida com isso? Como que é isso? Né? Entendi. Ela fala: não, funciona assim, ela vai passar todas as diretrizes e você segue ela, não tem problema. Mas se for com a mãe, é tranquilo. Se for com a mãe junto, né? Para Não, atender uma pode criança ser assim, só. sozinha. Tem que ser com a mãe junto, obviamente. Agora, Com a quando a mãe gente fala de junto, menor. sexualidade, pode ser que a criança não se sinta confortável. Então, é igual quando você vai no médico. A mãe pode ficar junto? Pode. Ela tem que ficar junto? Não. Ela pode, é Seria direito por bom. lei ficar junto. Sim. Mas às vezes a filha, por exemplo, não se sente confortável no ginecologista com a mãe. Às vezes ela não se sente falando sobre sexo com a mãe do lado. Então, a mãe, você quer que fique junto ou não? A mãe autoriza? Tá tudo bem. Seria bom, né, uma especialização assim, só para a área infantil nessa parte, né, da sexualidade, né? A gente vai ter. Eu só não lancei ainda porque eu estou vendo ainda a questão das leis, o jurídico está dando uma orientada. Mas no curso de especialista da saúde e bem-estar do casal vai ter, já está na programação. A gente só está finalizando esses pontos. Tá? Ok, obrigada. Tahine, é isso? Eu falei seu nome certo? Olá, bom dia. Tudo Bom bem? dia, tudo É bem? isso mesmo. Eu trabalho com sex shop e essa questão que você sempre fala sobre o diálogo, resolver esses problemas antes da sexualidade, né? É muito importante e a gente vê pessoas passando por momentos assim muito difíceis dentro do relacionamento, crises, falta de diálogo, falta de comunicação, mas elas tentam de toda forma
resolver só através do sexo, né? Então, assim, é muito Exatamente. importante que a gente faça essa consciência para o casal, que antes da sexualidade existe toda essa comunicação, toda essa intimidade, né? Antes. Bacana. Sim. Só que a comunicação, o pessoal de sex shop, se não tiver uma especialização, não consegue atender, nem vocês especialistas em sexualidade e saúde íntima. Por quê? Comunicação ela é muito mais complexa. Quando a gente fala de comunicação, dentro da saúde e bem-estar do caso, a gente trabalha comunicação de forma muito mais ampla. Então, comunicação não verbal, comunicação não violenta, os tipos de comunicação, comunicação escrita, comunicação verbal, comunicação digital, porque muitas vezes a pessoa ela consegue se comunicar. Teve um casal que eu atendi que a mulher não conseguia não conseguia conversar ali, ela só conseguia escrevendo. Então ela tinha que escrever tudo aquilo e passar para o parceiro. O parceiro lia. Ah, entendi. Pô, agora eu sei. Então a comunicação, quando a gente fala, eu acho muito leviano. Vocês precisam melhorar a comunicação de vocês. Porra, meu! Como que eu faço isso? Eu quero ver você, como especialista, é bom o suficiente para me ensinar como melhorar a minha comunicação. Porque a minha comunicação pode ser que eu sou uma pessoa que eu não sei expressar com palavras, mas eu expresso com gestos. Você sabe trabalhar comunicação não verbal? Ah, eu não me expresso com isso, mas eu me expresso com digital. Eu só consigo falar através do WhatsApp, através de uma videochamada, Você consegue lidar? Então, quando a gente fala de comunicação, é uma coisa muito ampla, né? E muita gente não sabe trabalhar isso. Então, Como trabalhar a a comunicação é um linguagem do negócio amor, né? Cada pessoa linguagens tem do uma linguagem. amor. No nosso caso, a gente ensina 7 linguagens do amor. As 5 dos Gary Chapman, mais 2 que eu criei. E as 10 linguagens da sexualidade. Porque aí você trabalha as linguagens que são, lembra, relacionamento é um mundo, sexualidade é outro mundo. Sim. Mundos diferentes, né? Obrigada. Então tem isso também. O que mais aí? Vamos lá. A Rosiane, né? Fala aí, Rosiane, tudo bem? Rosiane tem uma pergunta. A Caliane colocou, as unidades de saúde de cada município já trabalham com um pouco desse lado, exatamente. Como algumas cidades têm as suas leis e tal, então é legal você sempre ver na sua cidade como está rolando. Ah, eu atendo online. Então segue a lei federal e vida que segue. Tá? Então vamos lá, vamos para a próxima, então. Não está conseguindo ligar o som? Você não faz a sua pergunta aí que eu consigo responder, Rosiane. Vamos lá, enquanto a Rosiane escreve aí, vamos para a próxima pergunta aqui para a gente ir mais rápido. Vamos lá. Essa aqui, ó. Sua cliente diz que tem muita lubrificação e se sente envergonhada com o parceiro. Como você resolve esse caso? Simples, né? Indicar um gel astringente para reduzir o excesso de lubrificação. Não é para você explicar nada, só tá perguntando como você resolve esse trem aí. E passar 3 minutos antes. Tem gente que coloca passar meia hora antes. Gente, um gel funcional dura 7 minutos. Quiçá 10. Você vai passar meia hora antes. Meia hora antes, quando começou, já terminou o efeito. Então, esse caso é muito simples de resolver. Não tem muito o que falar sobre isso, né? É indicar um gel astringente, um abraço, tchau. Onde você encontra o gel astringente? No mercado erótico tradicional ou no mercado farmacêutico, né? Tem vários sites de indústria farmacêutica que vendem géis astringentes também, muito bons, aliás. O outro caso aqui. Seu cliente relatou na consulta avaliativa que muita dificuldade em ejacular, demora muito, e por isso a esposa dele reclama. Ejaculação retardada, já falei sobre isso, né? Primeira coisa, o que você explica para o seu cliente? Gente, é normal, muitos homens realmente demoram para ejacular, isso que a gente chama de ejaculação retardada. Nem coloquei o nome aí para, né? Isso não significa que ele não te ama, não significa que ele não está sentindo prazer com você, tá, esposa? Não significa que ele não sinta tesão por você. Simplesmente pode ser que ele tenha ejaculação retardada, que realmente demore um pouco mais mesmo. Muitos homens têm isso e é normal acontecer isso, tá? Então, e é muito fácil de se resolver isso também, lembra? Tranquilidade, muito simples. Como responde? Que é a segunda pergunta. Como você resolve esse caso? Eu quero que ele goze mais rápido. Então, o que eu tenho que fazer para aumentar o processo, né? Para encurtar o tempo, aumentar o processo de excitação. Como que eu faço isso? Cabeça, gatilhos da sexualidade, linguagens da sexualidade. No corpo, eu posso trabalhar um gel vasodilatador com arginina, porque a arginina aumenta a sensibilidade do pênis, certo? E um suplemento também, né, que aumenta a excitação, né? Um vasodilatador aumenta, né? Tudo isso vai ajudar no processo de excitação. Então, esse é um caso também que a gente chama de um caso fácil. Primeira pergunta,
segundo. Nessas duas perguntas aqui, alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses dois casos? Não, eu quero fazer agora, que agora eu consegui acessar o som. É Rosiane. Fala aí, Rosiana, manda bala. Ó, é o seguinte, é o caso, a mulher me relatou o seguinte, que ela consegue começar a relação e o marido, ela acha que ele tem ejaculação precoce. Eu acho que é uma ejaculação rápida. Me explica, Ela vamos disse lá. que quando faz o oral nele, ele pede, quando ele já está quase, ele pede para ela, ele para. Se houver a penetração, ele não controla e já ejacula. Então, ela disse, se Quanto começar tempo isso? no máximo 3 minutos. Então, ejaculação Se ficar precoce. só no namoro ou no oral, demora mais um pouquinho. Mas ele não consegue controlar se penetrar. Às vezes, quando ele penetra, que ele vê, ele tira, aí não chega, não termina. Mas se, por exemplo, se ela ficar por cima, é penetrar e ele já terminar. É ejaculação precoce. Não é ejaculação rápida, é ejaculação precoce. Então, trabalhar o que nesse caso? Mentalidade primeiro, técnica start-stop, né? Trabalhar bastante para ele controlar. Isso ajuda muito, gente. Eu fiz a técnica de start-stop. Nossa, ajuda muito, porque você controla meia hora, uma hora, com tranquilidade. Segundo, um gel para tirar excesso de sensibilidade do pênis, né? Um desensibilizante. Então, isso é muito interessante. Até um gel para sexo anal também ajuda, tá? De preferência mais forte, forte ou extra forte, para tirar realmente o excesso de sensibilidade. Quando passar isso? Quando ele está com vontade de ejacular, né? E um outro ponto, né? Trabalhar... tem suplemento também que ajuda, mas eu trabalharia, em vez de suplementos, esses dois casos. A técnica do start-stop, o gel sensibilizante e posições que facilitam o controle dele. Então, eu ia trabalhar esses três aspectos para resolver. Mas é bem simples, é um caso bem tranquilo de se resolver. Então, é precoce mesmo. É precoce mesmo. É precoce. Obrigada. Isso se ele não tiver nenhum trauma, né? A gente está vendo o lado mais tranquilo. Se não tiver nenhum trauma, se não tiver nenhum problema físico, né? Então, ou num cenário, né, mais interessante. Certo. Né? Mas é tranquilo. Então, vamos lá. Vamos para a próxima, então. Vamos lá. Próxima. Na consulta avaliativa, sua cliente na consulta da sua cliente, relatando a consulta avaliativa, que não sente excitação, que tem dificuldade em ficar excitada. O que você responde para sua cliente? Como resolver esse caso? Primeira coisa, olha, minha filha, você não está sozinha. 70% das mulheres realmente têm dificuldade de se excitar, de chegar ao orgasmo. Então, você não é um ET, você não está sozinha, certo? E que é possível sim resolver isso. Pode ficar tranquila. Vamos sair dessa situação. Primeira coisa que você vai responder para ela. Segunda pergunta, como você resolve esse caso? Eu preciso aumentar o processo de excitação dela. Como vocês não fizeram a especialização de orgasmo, então você não precisa trabalhar isso. Mas você pode trabalhar o se conhecer, que lá eu explico como é o ciclo do seu se conhecer. São 3 estágios, eu não vou entrar nisso agora, mas você vai explicar. Então você poderia usar isso também, né, para trabalhar os 3 estágios: mente, corpo, né? Eu iria fazer isso. Além dos gatilhos da sexualidade, linguagens da sexualidade e um suplemento para aumentar o libido. Então, primeira resposta, que é realmente tranquilizá-la, que ela não está sozinha, que é fácil de resolver a situação dela, certo? Se é o marido, não significa que ela não te ame, que não é o caso da Bianca que ela colocou, não significa que ela não te ame, simplesmente ela tem mais dificuldade, né, do que você. Tá tudo bem, faz parte do processo, isso é normal acontecer. Então vamos ver o que realmente dá tesão a ela. Às vezes nem você sabe. Você pergunta pro marido, você sabe realmente o que dá tesão para você? Não sei. Então, trabalhar os gatilhos da sexualidade, linguagens da sexualidade e um suplemento aí para aumentar o libido. Dá para usar um gel, Everton? Dá para usar um gel. Eu não coloquei aqui, mas você pode usar um gel. Um jambu, por exemplo. Pode usar um facilitador também, né? Vai um vasodilatador. Pode ser. Muito interessante. Posso usar o ciclo do se conhecer na especialização do orgasmo?
Quando você aprender, é a primeira coisa que você vai fazer. Mas com o conteúdo que você aprendeu aqui, já dava para resolver a situação. O outro ficaria a cereja do bolo. Na especialização, você vai colocar a cereja do bolo e realmente falar, agora tá perfeito. Mas esse é um caso até bem simples de resolver, tá? Dúvidas, perguntas, né? Eu vi aqui que a Anne levantou a mão. Pergunta aí, Anne. Oi, Everton. Tá dando para escutar? Claro, pode falar. A minha pergunta é o seguinte, que na prática, no dia a dia, nos atendimentos, no consultório, seja ele ou presencial ou da forma virtual, tratamento que vai se ocorrer, 80% dos casos vai ser relacionado, ficaram na prova, né? Isso? Eu coloco os casos, pelo que eu entendi, tá cortando um pouco, mas eu coloco os casos mais recorrentes, né? Vão ter algumas variações. Vocês vão pegar o que a gente chama de elefantes brancos? Vão. Tipo, o que vai acontecer muito, que eu posso dizer para vocês, muita gente vai ter problema na sexualidade devido ao relacionamento. Sim. O que muito vai acontecer. Então, eu estou fazendo o curso do especialista em saúde. Então você está tranquilo. Você vai dominar a situação sem problema. Você que só está no especialista em sexualidade e saúde íntima, você vai ter que ter o feeling de sentir. O problema tá intrínseco, tá realmente muito forte no relacionamento? Sim. Então, eu preciso de alguém para me ajudar nessa parte se eu não tiver o conhecimento. Ah, não tá tanto assim, não. Eu consigo, através da sexualidade, melhorar. Tá tranquilo. Então depende do grau de problema do relacionamento. Ah, ele me traiu, ele me bateu. Pô, aí não tem jeito. Aí você tem que trabalhar o relacionamento. Não, sexualidade, o problema é outra coisa, né? Eu tenho dificuldade de chegar ao orgasmo porque meu marido brigou comigo, meu marido é grosso. Porra, você tem que trabalhar o relacionamento. Então, sexualidade para você não vai conseguir fazer. E também, dependendo ainda da situação, está na questão daquela aula, né? A gente saber o limite de até onde a gente vai também com relação à nossa consulta, né? Se está dentro do nosso padrão de atendimento. Exatamente. O que muita gente faz, nesse caso, por exemplo, a mulher, você precisa se masturbar, porque você precisa se conhecer. Puta que pariu. Sério que você vai falar um negócio desse? Nem todo caso resolve assim, não, pelo amor de Deus. Tem gente que nem gosta de fazer isso. Entendeu? Verdade. E aí, como que faz? Ou se não, aquela coisa que fala assim, é muito fácil jogar a bola, né? Não, você precisa se conhecer, mas como eu me conheço? Tipo, né? Dá uma rebolada. Ou se não, joga, por exemplo, porque o parceiro, ou se não começa a mexer no relacionamento. Não, porque a pessoa não tem o conhecimento, mas começa a mexer lá. Não, porque vocês vão ter que fazer isso, faz uma lingerie, vai viajar, vai... Cara, eu atendi uma aluna que ela falou isso. Ela estava com um problema e a pessoa falou tudo. Ela gastou dinheiro, ela fez o que fez e só piorou. Nossa. Então você tem que saber o seu limite. Então eu não tenho condição. Esse caso não é para mim, entendeu? Então não rola. Então quem que eu tenho que atender? Aquela pessoa que tem um problema leve ou moderado no relacionamento. Problema pesado, eu não posso mexer na sexualidade. Provavelmente sexualidade é um problema devido ao relacionamento. Então eu preciso mexer lá primeiro. Tá ok, então, obrigada. Tá? Nada. Aqui a Cristine. Cristine, é isso? É Cristine. Se nesse caso, por exemplo, a paciente tivesse associado ao diabetes, aí que o bicho pega. Por quê? Porque não é a tua praia. Então você precisa ter uma parceria com o médico, falar com o médico dela, qual é o medicamento que você está usando. Porque é problema físico. Então o que você pode fazer é trabalhar tudo isso que você trabalhou. Então, isso ajuda? Ajuda. Eu tenho várias alunas que atenderam casos com pessoas com diabetes, com os gatilhos de sexualidade, linguagem, suplemento, funcionam muito bem. Resolveu o problema. Não tem problema nenhum. O remédio para diabetes, ou o grau de diabetes dela está complicado. Então, aí o médico tem que falar, o que eu posso colocar aqui? Pode trocar o medicamento? O que pode ser feito da sua parte para me ajudar na minha parte? Mas, normalmente, entenda, a sexualidade é trabalhada no princípio básico dela, do processo excitatório feminino e masculino, trabalhado a mente. Então, se você trabalhar muito bem a parte da excitação, o corpo reage à mente. O nosso cérebro é muito poderoso. Então, se você trabalhar bastante os gatilhos da sexualidade, o se conhecer, que está na especialização de sexo, de orgasmo feminino, um suplemento,
Isso vai resolver praticamente, sei lá, os 70%, 80% dos casos, né? Pergunta aí, Anne. A minha pergunta é o seguinte, ô Everton, com relação na hora da gente fazer a indicação de certos tipos de produtos, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior do que a outra. Aí, só usando que a pessoa vai saber se teve alguma reação alérgica ou não, porque pode acontecer. Só usando mesmo, porque a pessoa nunca sabe, às vezes, que ela é alérgica, né? Então, normalmente, eu recomendo você buscar produtos que são dermatologicamente testados. Então, normalmente, vocês vão encontrar produtos... Eu sei que uma empresa do mercado erótico tem, mas normalmente você vai encontrar muito forte isso no ramo farmacêutico. Então, tem muitos sites que eu até mostrei na aula, né, de produtos e tal, Sim. onde você vai encontrar produtos que já são dermatologicamente testados. Então, a chance de dar pau é ínfima. Então, só os elefantes brancos, que sempre vão ter, né? Mas é um caso ou outro. Mas por isso que eu sempre falo, Pronto. passa, se é um gel, alguma coisa, passa uma meia falange, né? Uma ponta do dedo, meia falange, né? Meio dedo, Uma assim, meia ponta quantidade do dedo. menor para poder fazer o teste de sensibilidade Faz o primeiro. teste. Mesmo quando você vai pintar o cabelo, você não faz o teste da orelha lá, da nuca, sei lá, o que você faz, o teste de uma Teste de mecha mecha. antes. Ué, você não vai jogar no cabelo inteiro para ficar careca, né? Vamos testar primeiro. Pois Vai é. que eu tenha, né, alguma. Tipo... Mas normalmente, Tá, quando ok, você busca obrigada. produtos dermatologicamente testados, já resolve 80% dos casos. Tá, obrigada. Já evita muita coisa. Vamos seguir, então, gente. Estão gostando? Tá aprendendo aí alguma coisa? Tem alguém aqui que mudou? Coloca aí nos comentários. Alguém que viu o resultado da prova e falou: não, eu fiz isso. E agora com a correção, eu falei: realmente a correção foi legal, vou ser sincero. Se ainda tiver indignado, coloca aí também, tá? Sua cliente diz que quer aumentar seu cliente diz que quer aumentar o pênis. Como você resolve esse caso? Gente, não tem como aumentar o pênis. Existe o micropênis, tá? Você não vai entrar nessa parte. Né? Não tem como aumentar o pênis. Né? Ainda não tem, certo? Mostrar que é importante realmente saber que eu tenho uma vida sexual, né? Indicar a capa peniana se ele quiser fazer uma sensação de aumento, né? Uma capa peniana, um cosmético que dá uma sensação de inchado, é muito bom também, já usei, né? Mas não tem como aumentar o pênis. Bem simples. Tem muito segredo essa pergunta aqui, tá? Tem muita gente que colocou o seguinte: vou fazer educação sexual, de como dar prazer da pessoa. Sim, gatilhos da sexualidade. Só que cada pessoa tem diferença, né? É tipo, eu tô com uma parceira que a penetração vaginal não é tão interessante, mas a penetração anal é muito, muito boa. Então, de repente, a pessoa não tem um pênis muito grande, mas a penetração anal pode ser muito legal. E aí? Então, cada caso é um caso. Então, aqui, resposta padrão, básica, ó. Eu quero aumentar o peso. Não tem como aumentar, meu querido. Só em casos extremos, micropênis e tal, que eu acredito que não seja o seu caso, né? Então, você pode usar algumas questões que podem dar uma facilidade para você. Você pode usar a bomba peniana para dar uma sensação de inchaço? Sim. Você pode usar uma capa peniana? Sim. Você pode usar um gel? Sim. Né? Mas trabalhar, de repente, mais o psicológico. Aí, a ajuda do psicólogo é muito importante. Próxima pergunta. Depois eu vejo aqui se tem alguma pergunta nesse caso. Sua cliente diz que quer fazer sexo anal, mas tem muito medo. Isso é fácil pra caramba, né? Eu até tenho que tirar essa da prova, que é muito fácil. Sua cliente diz que... E tem gente que erra. É impressionante, tá? É como dizia a minha ex-mulher, para acabar com o pique de Goiás, né? Sua cliente diz que quer fazer sexo anal, mas tem muito medo. Como você resolve esse caso? Né? Não é para explicar nada, é só para... Basicamente, o que é? Técnica do relaxamento anal, de sensibilizante a estar forte, porque ela tá com medo, para tirar, né? Tem mais tranquilidade para ela, e o lubrificante à base de silicone e as posições que ela sinta mais confortável em praticar. Simples assim. Resolve com 2 linhas de explicação. Isso é bem tranquila também, tá? Essa aqui. Sua cliente relata na consulta avaliativa que toda vez que faz sexo anal... aqui, na especialização de sexo anal, você pode falar sobre higienização. Até coloquei aqui com cuidados. Sexo oral, anal, tem que tomar cuidado, não pode fazer vaginal, sexo oral. Então, tem uma série de coisas que vocês vão ver nessa especialização de sexo anal. Que nem precisa colocar aqui agora. Mas lá vocês vão aprender. Sua cliente relata que na consulta avaliativa que toda vez que faz sexo com seu parceiro... Essa é muito legal. Isso aconteceu já. E eu atendi uma cliente... né? Assim. Toda vez que faz sexo com o seu parceiro, ele ejacula dentro e ela tem infecção urinária, tem cistite. E aí? O que você responde para ela e como você resolve esse caso? Tá?
Como você responde? Explicar que realmente isso é normal acontecer, não significa que tem um problema, não significa que ele está te traindo, porque acontece também, né? Porque vê toda a mente mirabolante começa a maquinar porque ele está me traindo, tô pegando. Calma, isso acontece, é normal. Por que isso é normal? Primeiro, porque sua flora vaginal está desprotegida, ela está mais fraca do que o normal, porque normalmente não é para acontecer. Então, significa um dos possíveis é que sua flora vaginal pode estar desprotegida, certo? Explicar como funciona a flora vaginal e como o esperma masculino com pH diferente pode fazer pode causar a infecção urinária, né, a bendita cistite. E recomendar que ela procure um ginecologista para que ela possa já fazer o devido tratamento e ver se não tem nada mais sério, algum fungo, uma bactéria que está causando isso com maior recorrência. Enquanto ela vai agendar a consulta com o ginecologista, você já está explicando isso para ela e como resolver isso, certo? Primeiro, né, recomendar que ela procure um ginecologista para ver se não precisa fazer nada mais, né, tiver mais cuidados. Orientar ela para fortalecer a flora vaginal, tomando lactobacilos, Yakult básico, gente, né? Higiene íntima, né? Olha, a calcinha que você está usando, o sabonete íntimo que você está usando, né? Toda aquela, né? E orientar a alimentação também dele e dela, principalmente do parceiro, porque o pH do esperma pode estar muito ácido, né? Pode estar muito elevado. Então, ó, mais saudável, né? Então, evitando frituras, excesso de cerveja, né? Então, eu atendi uma cliente exatamente nesse caso. Esse caso é meu. Eu coloquei que é um caso que eu atendi. Ah, porque toda vez tem, nossa, e a gente fica 2, 3 dias porque tem que tomar remédio, tal, toda hora. Vivia com remédio. Eu falei, porra, meu, para. Tá? Seu parceiro fuma? Fuma. Ele bebe? Bebe. Come muita fritura? Come. Então, corta tudo isso. Eu expliquei tudo para ela. 10 dias, certo? Corta, fala, deixa de. Faz sexo com proteção, né? Ou não ejacular dentro, certo? Durante 5 dias, 10 dias, né? E depois faz o teste. Melhorou. Nunca mais teve cistite. Porque era o homem que estava causando, porque a alimentação dele era muito ruim e ela estava com a flora vaginal também desprotegida, porque não é normal. A flora vaginal, ela é feita, nosso corpo é perfeito. Então, ele é feito para proteção. Então, se alguma coisa está errada, dos dois lados ali. E resolvemos o caso. Então, esse é um caso meu que foi bem interessante, tá? Então, esse caso é bem simples de se resolver também. Isso acontece, viu? Já atendi umas 2, 3 vezes já. Dúvidas, perguntas sobre os casos que eu falei até agora? Estão conseguindo visualizar a profissão de vocês na prática? No dia a dia, no consultório real? Alguma resposta que eu dei, algum conteúdo que eu falei de resolver um caso que não está na aula que você aprendeu? Coloca aí nos comentários. Tá tudo na aula, né? Não tem nada fora da aula. Não falei, você falou isso que não tá, não. Tá, tudo que você aprendeu na aula tá aqui. E eu tô dizendo que se você tivesse no outro curso, você teria mais opções e soluções de caso. Mas tudo que você aprendeu já dá para resolver o problema. Né? Tem a harmonização íntima também, Cristina. É verdade, tem mesmo. Até a gente tem no nosso portal de notícias, o portal One, falamos sobre isso, que é a CO2, né? Eu não lembro. Cirurgia de CO2, alguma coisa do tipo. É muito legal. Ácido hialurônico, exatamente. CO2, sei lá, alguma coisa do tipo. Tem uma matéria falando sobre isso. Né? Eu vou até colocar no curso sobre isso também. Eu vi isso, e a gente até postou isso, né, para vocês. Vou até colocar no módulo de saúde íntima isso, tá? Vou colocar de higiene e saúde íntima também. Mas já tá, a matéria já tá lá no portal One. Leia a matéria lá. Ah, você faz? Ô, Cristina, então vamos marcar uma live para você explicar esse trem aí. Vamos tirar todas as dúvidas? Não é? Vamos marcar uma live. Chama a secretaria e marca uma live comigo aí. Vamos fazer um vídeo aí explicando e vai ser bem legal. Vamos lá. Vamos que vamos. Tá vendo? Vamos divulgar o trabalho aí da Cristine. Vamos mandar os clientes para a Cristine. Viaja lá e faz com a Cristine. Porque ela já sabe, já é especialista, já entende a nossa área, já começa a fazer isso. Todo mundo que estiver perto já manda para você, Cristine. Manda todo mundo lá. Vamos lá para a próxima aqui. Vamos lá? É a última, né? Vamos para a última pergunta. Quase uma hora e meia já, né? O seu cliente diz que não gosta de fazer sexo oral na parceira. Como você resolve esse caso? Isso acontece, viu? É muito comum. Porque só o meu marido quer receber, mas ele não faz em mim. Né? Isso acontece muito, isso é muito recorrente. Vocês vão ver muito isso. Então, como você resolve? Primeira coisa,
lembra na aula que eu falei o seguinte, por que o homem não faz? Né? Causa, motivo, razão, a circunstância. Então, primeira coisa, é entender que sim, é normal. Gente, eu não coloquei para como responder, mas para responder, ó, isso é normal acontecer, não significa que ele não te ame, não significa que ele não é apaixonado por você, que ele não sinta tesão por você, simplesmente pode ser que ele não goste de fazer. Por que ele não gosta de fazer? Eu gosto de comer jiló? Não, não gosto de comer jiló. Você gosta? Eu não gosto. Você gosta de fazer? Gosta. Eu não gosto. Tá bom para você? Tá ótimo, tá tudo bem. Vida que segue. Então continua sendo seu marido. Acabou. O primeiro ponto, pode ser que eu não gosto mesmo e tá tudo bem. Segundo, pode ser que eu não gosto porque aí é importante a pessoa entender porque ela não gosta. Por causa do formato, do sabor, né? Uma vez eu saí com uma pessoa e por conta da alimentação dela, tal, nossa, era muito ácido, sabe? Tipo, a lubrificação, tal. Nossa, é muito estranho. E fica desconfortável, você não faz, né? Então, pode ser o gosto, o sabor, né? O sabor ali, o cheiro, o excesso de lubrificação também atrapalha, então usam adstringente. Então, tudo depende. Então, por que você não gosta? Ah, eu não gosto porque eu não gosto mesmo. Então tá tudo bem, vida que segue, você não precisa fazer aquilo que você não gosta. Ah, mas, Everton, se a mulher faz, o homem tem que fazer? Não, não tem. O homem faz, a mulher tem que fazer? Não, não tem também. Você faz o que você quer. Você sente tesão em fazer? Faz. Você não sente? Não faz. Você não faz para agradar. Você não faz algo forçado. Sexualidade não é assim. Você faz aquilo que você quer fazer. Pelo menos na minha opinião. Você pode discordar. Mas né, se faz sentido para vocês, coloca no comentário. Para mim é assim. Faz o que você quer. Se não quer, não quer. Acabou. Não significa que não te ame. Simplesmente não gosta de fazer e boa vida que segue. Tá? Posso fazer de vez em quando? É igual, eu não gosto de tal coisa, mas de vez em quando eu faço, porque é aniversário, dia datas sazonais, né? Aniversário, dia de namoro, aquela coisa, casamento eu faço porque é o mimo, né? Eu quero mostrar o quanto eu aprecio, mesmo não gostando de fazer, eu quero demonstrar o quanto eu a amo. Tudo bem, aí é diferente. Mas eu não tô fazendo isso com regularidade porque eu sou forçado, porque eu tenho obrigação de fazê-lo, né? Não é interessante isso, tá? E aí, como você resolve esse caso? Eu não faço, eu até gosto, mas é por causa do cheiro, tal. Peraí, então, sabonete íntimo, se for cheiro, tal. Alimentação, se for. Por isso que é interessante fazer uma parceria com uma nutricionista. No módulo de especialista em saúde e bem-estar do casal, no curso, aliás, a gente tem um módulo de alimentação, né? Porque a alimentação influencia a nossa sexualidade, influencia nossas secreções, influencia tudo, né? Tanto é que eu criei um suplemento para mudar o gosto do esperma. Não sei se vocês já compraram na Hot Flowers, né? Foi eu que criei esse suplemento. Então, é um suplemento que muda o gosto do esperma, porque a nossa alimentação também muda, né? Muda as nossas secreções, tudo, né? Cheiro, enfim, tá? Então, se a pessoa não gostar mesmo, vida que segue, não precisa fazer um abraço tal, e cada um tem que entender. Se por acaso a pessoa, não, eu até gosto, mas aí você vai resolver. Se for formato, né? Se for, então faz um. Qual é o formato que você gosta ali? Se gosta de mais pelo, menos pelo, o que é? Vamos lá, se você quer receber, então você vai se adequar também, né? Também tem isso. Sabor, alimentação, pode colocar um gel, né? Um gel beijável, comestível para poder, né? Antigamente o pessoal usava muito chantilly, lembra? Quem é mais das antigas aí não tinha tanto gel. Nossa, como comprava aquele chantilly no mercado, lembra como que era o negócio? Cansei de comprar isso aí, né? Sabonete íntimo também, né? O que mais que dá para fazer aí? A alimentação. E é simples assim, não tem muito segredo. É fazer o que eu passei aqui. Vida que segue. Se no caso da mulher também, se ela não gostar, basicamente faz a mesma coisa. Tá? Só muda o sexo aí se é homem ou mulher. Tá bom? Dúvidas, perguntas sobre o que eu já expliquei até agora? Essa foi a última. Dúvidas, perguntas? Vamos lá. Dúvida aqui. Da Cristina. No caso, para diminuir a lubrificação, usa adstringente, mas isso pode diminuir a excitação? Teoricamente não. A não ser que fique muito seco, porque aí vai gerar um desconforto, mas teoricamente, porque a lubrificação é resultado do processo de excitação feminina, correto? Então, se tem um excesso de lubrificação, o adstringente não é para secar, é para tirar o excesso de lubrificação. Se ele está secando, então ela não tem lubrificação em excesso. Ou o adstringente é muito forte, ela passou muita quantidade, né? Então, teoricamente, é para tirar só o excesso de lubrificação. Então, não é para afetar, tá? Teoricamente, não é para afetar. Mas, né,
recomendo para passar pouco e aumenta uma dose, vai testando até encontrar a dose ideal do adstringente. Ou a pessoa está usando errado, usando a adstringente porque ela não precisa, que é aquela bendita sensação de virgindade, uma coisa idiota que o mercado erótico tradicional faz, sensação de virgem de novo, porque vai ficar mais apertadinho e tal. Só que o problema é que quando você faz isso, você tira a lubrificação, aquela mulher que não precisa, qual é o risco de causar fissuras, né, durante a penetração? Isso pode gerar infecções, pode gerar cistite, pode gerar corrimento, uma série de coisas. Então, vale a pena ter a sensação de virgindade correndo o risco de outra... Nossa, Everton, você está sendo muito pessimista, né? O problema é que as pessoas têm aquela coisa, melhor não falar porque senão atrai. Não é bem assim, gente. Então, você como especialista vai falar, olha, não precisa, porque pode acontecer isso. Então, eu não recomendo você fazer isso, certo? Então, Everton, eu quero ter aquela sensação de mais apertado. Então fortaleça os músculos pélvicos, pô. Vai fazer lá o exercício, utiliza um vibrador na parte externa, né, ali para ativar a musculatura, faz a musculatura ali, vai lá, faz um pomparismo, vai fazer outra coisa. O adstringente eu não recomendo para isso. Eu basicamente não recomendo. Por isso que o pessoal do mercado erótico tradicional fala muito mal de mim, né? Não presta. Por quê? Porque eu não recomendo. Não, para essas coisas eu não recomendo. Excesso de lubrificação, legal. Para isso, não. Para isso, eu acho que você pode usar uma ginástica íntima, você pode fazer aí alguma cirurgia que pode ajudar, né? Tem alguns procedimentos estéticos hoje. Você pode fazer uso de massageadores íntimos, que são, né, não são, vou dizer, vibradores, né? Mas onde você ativa a musculatura, é muito legal também. Fisioterapeuta pélvico usa isso, tá? Muito legal. Então, nesse caso aí, eu recomendo isso. O que mais? Ainda não comecei as aulas, mas é incrível. Como tu falou, já deu uma virada de chave na minha cabeça. Show de bola, Tahene. Muito bom. Que bom, legal. Eu indico óleo de coco para sexo oral. pH muito compatível. Eu odeio coco assim, então, para mim não vai rolar, né? O sexo oral. Para mim não rola. E eu odeio coco, então para mim não vai rolar. Odeio assim, né? Coco, eu gosto de comer coco em cocada, mas coco assim para mim, aleatoriamente, no sexo eu não sou muito fã, não. Eu acho que tem mais a ver com morango, frutas vermelhas, chocolate, sei lá, qualquer outra coisa, né? O coco para mim não é muito legal, mas gosto, né? Trabalho no mercado e concordo com você. Existem diversas formas de fortalecer a musculatura. Exatamente. Eu acho que quer ter uma sensação de verdade? Vai para outro caminho, meu filho. O adstringente pode piorar e causar um problema mais sério para você. Tá? Beleza, fechamos então. Dúvidas, perguntas? Gostaram desse encontro de hoje, da correção da prova? E aí, foi bom para vocês? Passar essa 1h30 comigo? Abra o microfone, vocês estão me deixando excluído. Eu vou começar a gravar as aulas, não vou fazer ao vivo não, se ninguém falar comigo, hein? Everton, foi muito bom. A primeira aula que eu participei, que eu comecei a semana passada agora, né? Nossa, já começa nessa aqui? Porra! Aí é a primeira aula ao vivo, assim, que eu peguei. Então, gostei Legal. muito, viu? Obrigada também pelas dicas, valeu muito. Show de bola, muito bom. Seja bem-vindo ao Instituto, né? Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está no curso de especialista em sexualidade e saúde íntima, né? Isso. Agora, vocês não se perguntaram por que um curso desse num valor desse? Sim, eu fiquei até desconfiada. Eu falei, né? eu acho que eu vou pagar, eu vou perder o dinheiro e esse curso não vai vir, não. Que é muito barato para muita coisa. Mas comparado... eu falo assim, realmente é ótimo, viu? Sabe o que acontece? É que para muita gente de fora acha o seguinte, um curso de 250 aulas para nós é muito pouco, perto do nosso regular que tem 4.000 aulas. Então, não dá, né? Muita coisa, a diferença é muito grande. Então, para a gente, esse curso eu acho que é uma boa chance para você que quer técnicas diferentes, quer uma abordagem diferente e está a fim de gastar pouco e não tem dinheiro para gastar muito e para começar seu trabalho e começar a ganhar dinheiro com isso. Então, acho que se eu posso fazer a diferença na vida de vocês, eu tenho obrigação de fazê-lo. É isso que eu penso. Então, espero que vocês gostem mesmo. Espero que vocês gostem mesmo. Na semana que eu estava apurada, né, e precisando ajudar os outros, falei, não, tem que entender mais disso, né? Não tem jeito. É verdade. Que bom, fico feliz.
Show de bola. Quem mais quer falar comigo? Manda aí, manda sua mensagem para mim, abre o microfone e fala. Aproveita os últimos 5 Berta, minutos. Anne. Fala, Anne. Vê só, amando muito essa aula, né, as explicações. Apesar de eu ter passado na prova, eu passei com a nota mínima, mas gostei também do meu resultado, gostei do seu feedback. Não, E foi show, também, porque só 20% dos alunos passaram. pronto, então eu estou incluída nesses 20%. Então você está no lucro. Você tá no... Uhum. Para vocês terem uma ideia, vocês perceberam que não é fácil passar, né? Se o curso de especialista em sexualidade íntima tá assim, você imagina o outro, porque o outro, olha, é muito mais. Eu percebi que a pegada do outro é mais forte, né? Como se diz, o negócio é mais embaixo. O negócio é mais embaixo. Gostei muito, né? Esclareceu muita coisa para mim, mesmo eu já ter passado na prova. Também me perguntei o valor do curso com questão ao enriquecimento de tanto conhecimento, né, que tem. E você está de parabéns, você e sua equipe. Valeu, obrigado. Foi o que eu falei, cara. Se eu posso ajudar vocês, por que não, né? Ué, pois é, obrigada. Por que não, né? Vamos lá. Tahine, fala aí, quem que abre o microfone? É a Bianca. Fala, Bianca. O engraçado é que eu falei para o meu marido assim, eu vou jogar esse R$100 fora, eu vou jogar. Mas eu vou arriscar, né? Fazer o quê? Manda o seu depoimento, hein? Bianca, manda o seu depoimento. Fala, pô, agora eu quero... manda o depoimento que a gente vai postar lá, cara. Vamos lá, porque é importante para as outras pessoas como vocês também entenderem, né? Tem alguém aqui que ouviu falar mal do curso? Às vezes o mercado herói fala mal, né? E chegou aqui, na hora que olhou, falou, não, gente. Alguém aconteceu isso com você? Porque às vezes acontece. Pessoal, eu ouvi falar mal, mas eu vou fazer. Quando faz, fala, cara, surreal. Agora eu entendo, né? Porque eu falo muito do contra, né? Eu falo muito do contra. Aí meu marido falou assim, não, tá estudando, ainda bem que valeu a pena. Eu falei, nossa, valia muito mais, né? Vale muito mais, sem dúvida. Sem dúvida. A Tahine aqui, foi a primeira aula também. Amor, sensacional. Também fiquei com medo. Quando eu vi a atenção de vocês, legal. A gente tem... Vocês entenderam por que a gente tem 95% de aprovação dos alunos? Agora vocês entendem, né? Uhum. Agora vocês entendem. Agora vocês são alunos, vocês entendem. Quando a gente fala 95%, fala, conversa de vendedor. Aí quando o aluno entra, desde o atendimento, a gente enche o saco de vocês o tempo inteiro. Você tá tudo bem aí? Como que vocês estão? Vocês estão precisando de ajuda? Não, tá tudo bem e tal. Daqui a pouco, daqui uns 2 dias, a gente chama de novo. E aí, como vocês estão? Você tá bem de novo? Eu já falei que eu tô... Aguenta aí que daqui a pouco a gente para. Atenção, tem 3 dias que eu tô tentando falar com a plataforma do outro curso e não me responderam ainda. Aqui a gente chama, né? Aqui a gente chama, né? Fala, viu, o que você tá fazendo da vida? Você sumiu. Não tá aqui por quê? Né? Então... Me lembraram da aula hoje, ao vivo. Aí eu correndo atrás de um fone, não tinha, aí chega falei, vixe, agora eu vou ter que pedir licença, não tem jeito. É isso aí. Muito bem. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Participem da incubadora. A última incubadora de 2022. Vai ser show de bola. Participe da incubadora. Porque a incubadora é faca na caveira, hein? Incubadora, você sai de lá filé mesmo. Incubadora, você vai aprender tudo. Eu vi lá a programação, fiquei super curiosa, hein? Vixe, quer saber como funciona a incubadora? Assista, clica lá no módulo Profissão SSI, ou você é aluno de especialização de bem-estar do casal, entra lá na incubadora. Entra lá e veja as aulas das turmas anteriores. Aí vocês vão sentir o peso do negócio. Só que essa incubadora é mais forte, né? Eu mudei muita coisa, vai ser muito mais puxado. Aí vocês vão ver, vocês vão aprender tudo que vocês precisam. Tudo que vocês precisam para ganhar dinheiro. Só não ganha dinheiro porque não quer. Beleza, gente? Então, muito obrigado para vocês. Bom almoço, bom final de semana. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E se você gostou, não deixe de dar o seu depoimento. Outras pessoas como você também, às vezes, têm medo de entrar no instituto. Manda seu depoimento, manda escrito, manda em áudio, manda em vídeo. Quer fazer uma live comigo? A gente faz também. Não tem problema nenhum. É importante porque é importante as pessoas saberem, né? Para ajudar mais pessoas. Fala, quem fala abrir o microfone aí? Oi, fala, Juliana. Fala, Juliana. Olha, é o seguinte, eu não fiz a prova, né? Que exatamente por isso. Como você já falou em um áudio, né, que eu ouvi, para eu fazer esse curso e ter essa noção do que é um especialista em sexualidade, eu tenho que deixar de fora tudo aquilo todas as minhas formações.
E o que eu percebo? O que eu pude perceber com essa aula? Que existem pessoas para profissionais diferentes. Eu sou Isso. fisioterapeuta pélvica, mas tem gente que não vai precisar da fisioterapeuta pélvica. Tem gente que não vai precisar da terapeuta tântrica, vai precisar da especialista. Mais rápidas, ouvir o que ela quer dizer. Ela não quer uma história, ela não quer saber das feridas emocionais, ela não quer saber de problema físico, às vezes. Ela quer coisas práticas no dia a dia. Então, como eu achei assim, importante eu me colocar primeiro nesse lugar. Sou Juliana Aprendiz. Show de bola. E ver muito como bem. agir nessa situação. Então, eu vejo essa importância e me coloco, né, nessa posição, e eu vejo que assim é diferente. Porque eu não estou combatendo você o tempo todo, não, eu não faria isso, não é assim desse jeito. Como eu posso ser diferente, como eu posso agir de forma diferente para ver se o produto final, que é o cliente, se ele vai sair satisfeito. Exatamente isso, Juliana. É o que você falou, você é fisioterapeuta, cara, show de bola. Por quê? O que eu posso fazer? Você atendeu um caso que a mulher falou, beleza, como especialista eu vou até aqui, como fisioterapeuta eu faço isso aqui. Em conjunto, eu resolvo o caso dela com muito mais facilidade, com muito mais agilidade, com muito mais praticidade. Então, não é por isso que eu sempre falo para os especialistas, façam parcerias com outros especialistas. Porque quando você chegar e falar, pô, aqui eu preciso de alguém para me ajudar nisso, encaminha. Pô, vamos lá. Faz o encaminhamento, faz o trabalho em conjunto. Show de bola, muito bem. Show, é isso aí. Então, fechou, pessoal. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Um ótimo final de semana. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.